Então, gente, bom, boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Depende do horário que você esteja me assistindo, né? Então, veja só, hoje vamos iniciar um tópico, né, dentro de termoquímica de muita importância, que é a entropia, né? Então, a entropia, na verdade, a interpretação tem duas interpretações, ao meu ver. Tem uma que é relacionada à termodinâmica clássica, ok? E uma correlacionada com a termodinâmica estatística. No ensino médio é bastante cobrado a interpretação matemática da termodinâmica clássica, ok? Termodinâmica clássica, só para a gente, vamos assim, falar de maneira bem sucinta e resumida, é aquela termodinâmica onde você não considera a existência, né, ou até, assim, vamos dizer, a parcial ou a não existência de átomos e moléculas, tá ok? Essa termodinâmica clássica, como a maioria, eu não sei se a maioria já estudou, mas ela surgiu, né, num contexto onde a teoria atômica ainda estava sendo desenvolvida. Depois nós teremos a termodinâmica estatística, né? Aí você tem uma interpretação mais profunda do que é, né? O senso comum, né, diz que a entropia mede o grau de ordem e desordem. Quanto maior a desordem de um sistema, maior sua entropia. Não é bem assim, ok? Então já começa aí o senso comum. Quando a gente fala senso comum, é principalmente nos livros, né? Nos livros de física e química. Ainda tem essa interpretação. Na verdade, a entropia ela vai medir o grau de liberdade de um sistema. Ou seja, deixa eu desenhar aqui. Digamos, ó, que eu tenho aqui uma molécula de água. Uma molécula de água ela é formada por átomos de oxigênio e hidrogênio. Se eu fornecer energia a essa molécula na fórmula de calor, ela vai começar a ter uma agitação térmica, né? Uma agitação propriamente dita, né? Entre a ligação, e ela poderá assumir várias configurações, ou seja, vários modos, né, no espaço. Então, a entropia ela vai medir isso, a quantidade de configurações que um sistema poderá assumir, tá ok? Assim, a entropia, né, infelizmente, como eu tenho dito, ela atualmente muita gente faz, vamos dizer, sensacionalismo em cima do conceito de entropia, mas a entropia é um conceito simples, ok? Surgiu no contexto, ó, do desenvolvimento da Revolução Industrial. Vai que é uma máquina térmica. Essa máquina térmica aqui, ó, você está injetando um gás, tá ok? Aí esse gás entra em combustão aqui dentro dessa câmara, tá ok? E depois esse gás é expelido para fora da câmara, tá ok? E esse movimento, ó, de explosão do gás aqui dentro move esse pistão para frente e para trás, fazendo com que a energia, né, das moléculas sejam transferidas para uma roldana, né, na forma de energia mecânica, tá ok? Então, assim, a entropia surge nesse contexto. No ensino médio a gente não vê muito o contexto de surgimento da entropia. Só sabe que a entropia mede a desordem de um sistema. Não é bem isso, né? Então vamos tirar, né? A entropia também ela estabelece a ordem com que um sistema irá evoluir naturalmente. Então, deixa eu mostrar aqui a vocês. Isso aqui é um gás, né? A segunda lei da termodinâmica, que está correlacionado com a entropia, diz o seguinte: a entropia do universo. Vocês sabem que um sistema termodinâmico, né, ele tem a vizinhança
balança e temos o sistema, né? O sistema. Então aqui, ó, eu tenho esse, vamos dizer aqui, ó, seja uma seringa, né? Aí esse aqui seria o êmbolo. E aqui dentro, ó, eu tenho moléculas de gás aprisionadas. Se eu tirar esse êmbolo, digamos, eu tirei o êmbolo, né? E aqui, ó, seria o sistema. Então temos vizinhança e sistema. Então a segunda lei da termodinâmica, ela diz que a entropia do universo, ela tende a crescer, ok? Então vê que coisa interessante. Por isso que é a segunda lei da termodinâmica. Por quê? Ela nos diz, primeira coisa, a primeira lei da termodinâmica, ela nos fala sobre o princípio da conservação de energia, ou seja, a energia não pode nem ser destruída nem criada. Aqui fala de um conceito no qual a entropia ela aumenta, ou seja, ela vai sendo criada. Já é estranho por aí, né? Então veja, eu tenho aqui esse sistema, né, onde nós temos um êmbolo, né, e aqui nós temos gás. Então veja, se eu retirar esse êmbolo daqui, ó, qual é a tendência do gás? A tendência do gás natural, sem você aplicar trabalho ao sistema, é o gás, as moléculas de gás assumirem, né, várias posições, se espalharem, ou seja, de forma natural, né, isso. Então, ó, a entropia aqui aumentou. Não é que a bagunça aumentou ou a desordem aumentou. O número de configurações que o gás, nessa situação 2 aqui, conseguiu, vamos dizer, obter, né, é maior do que a situação inicial. Então, ó, a entropia nada mais é que um modo de medir o número de configurações que um estado vai ter. Muitos vestibulares ainda, ó, vamos dizer, adotam, né, esse conceito errado, de que a entropia mede a desordem de um sistema. Então, de forma natural, né, o gás se espalha aqui. Agora, digamos, é natural esse gás voltar a ter a mesma configuração aqui da situação 1, situação 2. Da situação 1 para a situação 2 é obtido de forma natural, né? O gás se espalha sem, né, você precisar despender energia. Agora, se eu quiser voltar da situação 2 para a situação 1, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer o seguinte, ele não vai voltar. Pode voltar? Pode, desde que eu aplique trabalho, né? Aqui, ó, só se eu aplicar um trabalho W aqui, ó, ou seja, eu recolocar de novo a barreira, né? Aquela barreira, né? O êmbolo, e empurrar novamente o gás para essa posição aqui. Aí você teria, né, a diminuição da entropia, mas de forma natural a entropia do universo sempre tende a aumentar. Outra coisa, é assim, então a entropia é uma unidade, né, vamos dizer, uma grandeza física que ela é criada de forma natural, tá ok? Outra coisa, a entropia é uma função de estado, ou seja, só importa, eu tinha ali, ó, a situação 1, a situação 2, só importa a entropia do estado final e a entropia do estado inicial. A entropia, gente, ela tem como símbolo o S. Então, aqui é o ΔS, a variação de entropia de um sistema. A variação de entropia do sistema vai depender do calor e da temperatura. Por isso que a unidade de calor, de entropia, é o joules por Kelvin, tá ok? Essa grandeza é a razão entre a variação de calor durante um processo isotérmico, a pressão constante, né? Tá ok? Se eu tiver processos isotérmicos, ou seja, com o calor negativo, isotérmico, temperatura constante, mas o fluxo de calor é negativo, são os processos pelos quais a temperatura do sistema permanece constante. Podemos verificar então que em processos isotérmicos, quando o sistema recebe calor,
delta Q maior que zero, a entropia aumenta. A entropia aumenta e quando o sistema perde calor, a entropia diminui. Se o sistema não realiza troca de energia, a entropia permanece constante. É o que ele está dizendo aqui, ó. Vamos lá. É aquele conceito que você já viu de temperatura. Eu tenho aqui, ó, essas 5 moléculas, né? Digamos que eu forneça calor a esse sistema. Então, se eu fornecer calor a esse sistema 1, ele vai adotar, ó, como a temperatura aumentou, aumenta o grau de agitação térmica. Então essas moléculas vão estar espalhadas, tá ok? Então, elas vão ter uma configuração 2, tá ok? Então a entropia aqui, ó, do estado 1 para o estado 2 aumentou. Lembrando, entropia é uma função de estado, só depende do estado inicial e do estado final. Então veja, essa questão de irreversível, né? Vamos lá. Um processo é um conceito em física, né, que é bem interessante. Um processo reversível e irreversível. O processo reversível, né, irreversível, quando o sistema em todas as partes de sua aliança não conseguem voltar ao estado inicial. Gente, só uma coisa. Todo sistema real, ou seja, todo sistema da natureza, todo processo, né, ele é irreversível. Vamos lá. Ele é irreversível por quê? Porque você teria que ter Vamos logo separar uma coisa aqui. Existe o processo reversível e o processo irreversível. O processo reversível é aquele que você consegue, ó, sair do estado 1 para o estado 2 e consegue, ó, voltar do estado 2 para o estado 1 de forma natural. Na verdade, todo sistema na natureza ele é irreversível. E o que é um sistema irreversível? É aquele processo no qual eu saio do estado 1 para o estado 2, mas eu não consigo voltar para o estado 1 a partir do estado 2 de forma natural. Tá ok? Vamos lá, um exemplo de processo reversível. Quebrar um copo. Deixa eu jogar um copo da cadeira, né? Da cadeira não. Você jogar um copo no chão. Se você jogar um copo no chão, o que é que vai ocorrer? Esse copo vai se quebrar. Então é um processo irreversível. Tá ok? Eu acho que eu falei reversível, né? Então quebrar um copo é um processo irreversível. Por quê? É natural. De maneira natural, aquele copo se reconstituir e voltar para sua mão? Não. Então, quebrar um copo é um processo irreversível. Todos os processos na natureza, gente, são irreversíveis. Só que os físicos, né, eles desenvolveram uma forma de se encontrar o estado irreversível a partir de um sistema reversível. É uma coisa bem complexa, mas assim, quem um dia for estudar termodinâmica no nível mais avançado vai ver como é realizado esse processo. Mas para nós aqui do ensino médio, a gente só precisa saber o que é um processo reversível e irreversível. Então assim, quando um processo passa quando um sistema passa por um processo reversível, não está impedido de retornar ao seu estado inicial. Tá ok? Mas veja, aí é que tá a diferença. A diferença entre reversível e irreversível. O sistema irreversível não quer dizer que, vamos dizer que você quebrou o copo, jogou o copo das suas mãos para o chão. Esse copo pode voltar para as suas mãos? Pode, desde que você o quê? Despenda energia. Vá lá, pegue caquinho por caquinho e cole, né, isso? Então assim, tem que ter esse alerta, né? A questão da reversibilidade e irreversibilidade. Aí a reversibilidade, ela pode ocorrer, mas ela não ocorre de maneira natural. Então assim, alguns efeitos que tornam os sistemas, os processos, né, irreversíveis. Transferência de calor. Transferência de calor, né? Ou seja, ó, deixa eu colocar aqui a transferência de calor. Um corpo a 100 graus Celsius, você encosta com outro corpo a 50 graus Celsius. Então é natural, né?
que o corpo 1 transfira, é uma lei natural. O corpo mais quente vai transferir para o corpo mais frio. E nunca ao contrário, hein, gente? O corpo mais frio vai transferir energia para o corpo mais quente. Então esse processo aqui é irreversível. Pode ocorrer? Pode, mas aí você tem que aplicar energia na forma de trabalho. A expansão restida de um gás ou um líquido para pressões mais baixas, né? É um processo irreversível, né? Você pegar uma seringa e aplicar uma determinada pressão ali, aquele processo é irreversível. Pode voltar para a situação anterior? Pode, mas desde que você aplique energia. Reações químicas, né, espontâneas, elas são processos irreversíveis. Então é uma lista assim, exaustiva, né? Vamos lá. Aí, só para a gente fechar essa parte aqui. Mas o que é um sistema reversível? É como eu disse, é uma aproximação que os físicos fazem para encontrar um sistema irreversível. Ok? É meio estranho, mas é isso mesmo. Vamos lá. Olha, vamos já aqui, ó. Isso aqui é um sistema reversível. Sabe como? Isso aqui é irreversível e esse sistema aqui, ó, vamos lá. Aqui é um sistema irreversível, e aqui, ó, essas duas situações, esses sistemas rever. Então veja, situação 2 aqui, né? Eu tenho aqui, ó, um cilindro, que é um cilindro, tá cheio de gás, de moléculas de gás. Aí eu vou colocar aqui, e aqui em cima, ó, tem um êmbolo, e eu vou colocar aqui em cima desse êmbolo um saquinho de areia. Ou seja, naturalmente esse saquinho de areia vai agir pela força da gravidade e empurrar o êmbolo para baixo. Ok? Ou seja, de forma não natural, de forma assim, que esse êmbolo vai chegar a essa posição aqui embaixo. Então é natural que esse êmbolo volte a essa posição? Não. Só se você aplicar uma força contrária. Beleza? Então isso aqui é um sistema irreversível. E quando é que eu tenho um sistema irreversível? Então, ó, eu tenho aqui o mesmo sistema, aqui é um êmbolo, tá, ok? E ao invés de eu colocar um saquinho com areia, eu vou colocando grão a grão, tá, ok? Grão a grão de areia em cima do êmbolo. Eu coloco um grão. Aí veja, com o auxílio de um microscópio, eu vou ver que esse êmbolo ele vai descer um pouquinho para baixo, mas ao mesmo tempo ele vai ele vai ter um equilíbrio. Ele desce um pouquinho, mas ele sobe ao mesmo tempo. O que ele desceu, ele sobe. O que ele desceu, ele sobe. E grão a grão eu vou adicionando, até que eu adicione todo o saquinho de areia. Então, sistemas reversíveis, né, são aqueles sistemas que as mudanças ocorrem de forma devagar, lenta, tá, ok? Ou quase estática, né? Então, aí eu te pergunto, isso existe de maneira real? Não, não existe. Então, os sistemas reversíveis são sistemas ideais que os físicos desenvolvem para chegar aos cálculos reais, ok? Isso é um conceito importante que a maioria dos livros não trazem. Só vai trazer os livros de ensino superior esse conceito de sistemas reversíveis e irreversíveis, tá, ok, gente? Então vamos fazer uma questão aqui, né, de entropia, tá, ok? Então ele diz aí, ó, qual a variação de entropia da reação? Aí ele dá a reação aí, né? Vamos pegar aqui, ó, hidrogênio, gás, reagindo com iodo, gás, formando o iodeto, né, de hidrogênio. Então, aqui eu tenho 2, tem que sempre estar ligado nesses coeficientes estequiométricos. Aqui é 1, porque não tem nenhum valor, aqui também, e aqui é 2. Então ele diz assim, essa temperatura, né, a temperatura de 25 graus Celsius, essa reação
se desenrolou, né? Sabendo que nessa temperatura a entropia padrão, ou seja, aquela entropia, né, de 1 mol a 25 graus Celsius, ok? A temperatura constante. Aí ele dá, né, as temperaturas, as entropias, né, entropias. Então, ó, você tem aqui uma unidade de calor, ou como é padrão, né, você tem 1 mol e você tem a temperatura. Porque o conceito de entropia, né, delta S, entropia, variação de entropia, né, igual a Q dividido por T. Da onde é que vem esse mol? O mol é porque a entropia aqui é padrão, tá, ok? Então veja, vamos lá. Eu tenho que calcular a variação de entropia, né? Então eu vou ter que usar essa fórmula aqui, delta S é igual a entropia dos... Ó, desse lado aqui eu tenho os produtos e desse lado aqui eu tenho os reagentes. Então eu tenho os produtos menos a entropia dos reagentes. A entropia final menos a entropia inicial. Aí o que é que eu vou fazer aí? Veja, eu vou pegar a delta S, a variação de entropia vai ser igual. Veja, eu vou pegar, olha, esse coeficiente estequiométrico aqui, 2, vezes a entropia do respectivo iodeto, né, de hidrogênio. Aí ele dá onde o iodeto de hidrogênio daqui, ó, 49,3. Então, deixa eu pegar aqui, 49,3. Não se preocupar muito com a unidade não, hein? Aí menos a parênteses. Quem são os reagentes? Hidrogênio e iodeto. Aí eu pego a entropia deles, né, que é 31, a do hidrogênio, mais, tem que somar, né, que é reagente, tem que somar os reagentes e depois subtrair dos produtos, mais, cadê? Sim, mais 27, né, 27,9. Então, ó, multiplicando isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, viu, gente, a borracha. Deixa eu pegar só a borracha aqui, opção de ponteiro, borracha. Pronto, voltando aqui. Então, isso aqui, ó, 49,3. Então, a gente vai fazer os cálculos aqui, ó, 49,3 vezes 2 dá 6, vai dar 8, né? Porque 9 vezes 2, 18, vai 1. Aí 4 vezes 2 dá 9. 4 vezes 2 dá 8. Com 1, 9. Então aqui, ó, você tem uma vírgula, passa uma vírgula para cá, aí vai ficar 98,6. Aí isso aqui você tem que somar, né? Aí vai somar 27,9 mais 31,2. Aí isso vai dar 18 não, desculpa, isso aqui vai dar 11. 9 com 2 dá 11, né? Que é uma soma. Então vai dar 11, vai 1. Aqui, ó, 7 com 1 dá 8. Com 1, 9. Vírgula abaixo de vírgula. Isso aqui dá 5, né? 2 com 1, 3. Menos, então coloca menos 59,1. Então, ó, subtraindo isso aí, né? Isso vai dar... Ó, então a variação de entropia vai dar 39,5, né? Aí qual a unidade? Calorias por... Cadê aqui? Por Kelvin por mol, né? Então, letra B. Cadê aqui? Letra B. Ok? Então é isso, gente. Então, vejam o que foi que nós vimos hoje. Que a entropia, ela mede o número de configurações de um sistema. A entropia é uma função de estado, como a gente viu agora por essa fórmula. Então só importa
Não importa a entropia do caminho, o que importa é a entropia final e a inicial. E a entropia tem um conceito moderno que ele vai medir o que? O número de configurações do sistema. A entropia não mede a desordem do sistema, ok? E outra, ponto importante, a entropia é uma grandeza física que ela é criada, ok? Diferentemente lá da primeira lei da termodinâmica, né? Que falava sobre a energia interna de um sistema, né? Que ela é sempre mantida. Então, é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.